Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Vocação, aqui pelo nosso canal no YouTube. E mais uma vez a gente traz para você uma temática, aliás, a gente sempre traz uma temática muito interessante aqui no nosso podcast, porque a gente sabe que para você é ter as reflexões da nossa sociedade, de como a nossa igreja, por exemplo, as nossas instituições, leigos e leigas, são sempre comprometidos com uma causa, para que as pessoas, para que o ser humano possa ter sempre a sua dignidade preservada ou, em alguns casos, de fato resgatada. E por isso a gente sempre, como eu disse, traz temas muito especiais para você. E hoje, claro, não poderia ser diferente. Nós queremos falar de um assunto muitíssimo especial, e esse assunto tem tudo a ver com aquelas pessoas que às vezes a gente olha aí, que estão nas ruas, ou a gente fica impotente, não sabe o que fazer, não sabe como se relacionar, não sabe como fazer ou o que fazer. Mas você sabia que existe uma congregação religiosa que tem esse carinho todo especial para com essas pessoas? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje e você vai entender muito melhor ao longo deste nosso bate-papo. E para a gente bater esse papo tão interessante, eu tenho aqui duas convidadas muito conhecidas aqui, né? Porque elas estão atuando junto comigo na nossa paróquia. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar com o senhor hoje aqui. Muito obrigada. A gente sempre se encontra de vez em quando, Sim. né? Mas tá bom. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou a irmã Caterine, faço parte do Instituto das Pobres de Jesus Cristo, mais conhecida como Fraternidade O Caminho. Sou a irmã Cassimira, também faço parte do Instituto junto com a irmã. E a nossa comunidade, ela nasceu, na verdade, no bairro de São Paulo, no Conquista, né, onde o nosso pai fundador, que é o Padre Gilson, ele era o pároco de uma paróquia de lá. Então, vendo a realidade de lá, ele quis fundar uma comunidade, né? Sonhou com uma comunidade em que pudesse ajudar os pobres, né? Principalmente aqueles que estavam na dependência química. Então, a partir disso, ele, junto também com a nossa fundadora, irmã Serva, eles fundaram uma casa no Vila Natal, na Diocese de Santo Amaro, para também alcançarem esses pobres, né? Na dependência química, mas também depois foi abrangendo muitas outras pessoas, né? Que hoje nós já temos nossos 23 anos, né, de fundação. Ano que vem nós começamos nossa preparação para o jubileu, para né, o jubileu de 25. de prata. Sim. Então, já temos há muito tempo, né, graças a Deus, alcançando também pessoas, né? Não só em São Paulo, mas também em muitos outros lugares. Mas o Conquista, é o Jardim Conquista, não? Ali na Zona Leste de São Paulo? Isso. É o Jardim Conquista. Olha, você então que está conosco aí já sabe, né, isso aqui foi só um temperozinho daquilo que a gente tem para trazer para você. Então, olha, é importante que você curta a nossa página, que você também compartilhe a nossa página, dê o seu clique aí, porque quando você compartilha esse nosso conteúdo, é claro que o YouTube vai saber que isso é importante para tantas pessoas. Então, eu peço a você que está nos acompanhando agora que faça isso, né? Compartilhe com seus amigos, com o seu grupo de WhatsApp e, obviamente, a gente vai ficar muitíssimo feliz. Então, vocês já começaram a dizer sobre essa questão da fundação, né? Não é a prioridade, mas eu não sei se eu apresentei errado, eu falei congregação. Então, Instituto. É instituto. Isso. Então, é Instituto das Pobres de Jesus. E todos conhecem como Fraternidade O Caminho. Vocês estão em quantos lugares hoje? Quantas cidades? Tem mais ou menos ideia? Hoje nós estamos em mais de 15 países. E eu aqui perguntando sobre cidade. É muito inocente o cara, né? É muito. Sim. Eu perguntando de cidade. Em 15 países. Sim. Estamos aí com planos para abrir em outros países, mais 3 países, né? Mas aqui no Brasil nós temos 36 casas espalhadas pelo Brasil todo. Gente do céu, e eu aqui todo inocente. Né? Agora, esse trabalho, por exemplo, o carisma surgiu dessa necessidade, dessa realidade, não é? Que o fundador, que é vivo até hoje, Sim, não é? sim. É vivo até hoje. Ele mora onde? Em Campo Mourão, Paraná. Campo Mourão, Paraná. Então, ele viu a partir da realidade e isso se manteve até hoje. Por exemplo, desde quando houve a fundação, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até onde chegou esse trabalho com os moradores de rua? Ou começou especificamente? Como é que foi essa história? Iniciou, na verdade, ele com a dependência química, né? Que tem até hoje, né? Que funciona. Digamos que foi o primeiro rosto do pobre que a gente encontrou, né? Assim, na pessoa do nosso fundador. E ali ele começou a desenvolver, né? Na verdade, veio essa inquietação, esse chamado para trabalhar justamente com as pessoas em situação de dependência química,
como o senhor falava no início, né, que às vezes a sociedade não sabe como lidar, não sabe como ajudar. E o nosso fundador até então ali, né, ainda com a sua vida de pároco ainda, né, ele ainda não sonhava a fraternidade naquele momento, né, mas ali já começava essa inquietação de Deus no coração dele, de fazer algo por essas pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, a fraternidade, a gente não trabalha somente com essa vertente da dependência química. Nós temos outros rostos, digamos assim, de pobreza que nós conseguimos abranger hoje, né? Digamos que ali foi o pontapé inicial, mas que até hoje, por exemplo, em São Paulo, nós trabalhamos muito ainda com esse rosto dos pobres, né? Que é a questão da dependência química, os moradores de rua, etc. Agora, eu fico pensando, quando começou o trabalho, certamente ele teve muitas dificuldades, né? Muitos desafios, e que, de fato, ainda tem. Não é? Eu creio que vocês ainda têm esses desafios. Quando vocês olham todo esse processo, 23 anos, né? Que para a igreja isso é um iníciozinho, né? Sim. Mas um início muito frutífero, se a gente for olhar em termos de institutos ou congregações que estão dedicadas por algum carisma, não é? Hoje, avaliando, se vocês tivessem que avaliar isso, qual seria a maior dificuldade que vocês têm nesse trabalho, né, que vocês, nesse carisma especificamente, e na realização desses trabalhos? Sobre a dependência química hoje, ainda, digamos assim, antigamente, né, esses 23 anos atrás, lá no início, era um tabu, acho que maior do que hoje, né? Hoje a gente já tem um pouquinho mais de informação, mas ainda encontramos muitas dificuldades, principalmente no quesito ajuda. Muitas pessoas, por exemplo, quando descobrem que, na verdade, a gente faz um trabalho para ajudar a recuperar dependentes químicos, tem aquele preconceito, né? Tem aquela imagem de que o dependente químico é alguém que não quer trabalhar, que é alguém que está aí só mesmo vivendo a vida à toa. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, quando você diz que vai ajudar crianças, por exemplo, ou idosos, ou outro rosto de pobre, é mais fácil chegar à ajuda, né? A providência, que a gente chama, porque o nosso carisma também vive da providência, né? Da colaboração de outras pessoas. Então, é difícil, às vezes, que as pessoas ajudem justamente por se tratar de dependentes químicos, né? Tem todo esse preconceito ainda, por não entender, muitas vezes, pela desinformação. A gente encontra um pouco de dificuldade, por exemplo, nas nossas chácaras de terapêuticas, onde as filhas ficam ali os 9 meses em tratamento, é difícil, por exemplo, chegar a uma providência de mistura, de produto de higiene pessoal. Então, a gente vê que ainda hoje há essa desinformação, né, do conhecer realmente do que se trata a dependência química. E que hoje a gente sabe que está presente em tudo, né, em todo lugar. A gente não fala de dependência química só quando a gente olha para os pobres, mas a gente já vê dependência química na classe média alta, na classe média, né, baixa, então todos os lugares. Então, a gente encontra um pouco de dificuldade ainda hoje nesse quesito, né? Da ajuda, de fazer chegar a ajuda, né? E essa dificuldade, eu acho que acaba sendo quase que também um preconceito, sim, né? Que eu acho que fica até meio encoberto aí quando a pessoa, ela não ajuda por causa do preconceito. Tem condições de fazer, mas aquilo que você dizia, né? Por exemplo, essa pessoa aí está aí porque quer, poderia ter feito outra coisa, né? Isso é triste isso, né? Agora, na casa de vocês, né? Lá em São Paulo, vocês têm também esse acolhimento na casa. E como que funciona isso? Porque, assim, vocês têm a comunidade, né, religiosa de vocês. E, aliás, antes disso, por que vocês chamam de filhos e filhas? Essas pessoas que são acolhidas ou essas pessoas para as quais ou com as quais vocês trabalham? Filhos prediletos, porque são os prediletos do Senhor, né? O Senhor teve a predileção pelos pobres, né? A opção pelos pobres. Então, esse termo, filhos prediletos, é justamente para que eles se sintam amados e queridos por Deus em primeiro lugar, né? Porque são pessoas que muitas vezes tiveram a falta desse amor, desse lar afetivo dentro da família e que muitas vezes buscaram, né, na droga o refúgio, digamos assim, entre aspas, para tentar sanar, né, essas lacunas da vida afetiva. Então, a gente usa esse termo justamente também, filho predileto, por conta disso, né, para que eles se sintam os filhos prediletos de Deus, né, que é o primeiro, o nosso pai, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela. Agora, na casa, então, continuando aquilo que eu ia dizer, por exemplo, lá no trabalho de vocês têm, porque tem o ramo masculino e o feminino, não é? Vocês acolhem pessoas na casa de vocês, porque tem a comunidade. Esse processo de acolhimento de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, no caso, dependência química,
como que funciona? Como que vocês conseguem trabalhar a questão da vida religiosa como comunidade religiosa e, ao mesmo tempo, no trabalho ali, no processo ali, vocês terem pessoas que estão e podem até viver aquele momento de, como é que chama quando a pessoa está saindo? Abstinência. Abstinência, porque eu creio que aconteça isso. Como que funciona essa questão? Na verdade, ali na nossa casa, sendo esses primeiros 15 dias, né, que elas passam conosco, é ter uma paciência primeiramente com elas, né? Elas estão numa realidade, muitas vezes, né, ou estão na rua, ou mesmo em casa não tem regras e cronogramas, né? Então, é essa paciência o primeiro, mas também tentando inserir elas na nossa vida, né? Nosso tratamento, ele não traz os medicamentos, né? Nós temos esse acompanhamento no trabalho, na oração, na vida fraterna, né? Mas principalmente na disciplina, né? Porque saindo daquela vida, elas também vão poder se orientar, né? Na nossa vida também, de poder deixar essa dependência, né? Então, nesses primeiros 15 dias, é poder inserir aos poucos, né? A gente sabe a realidade que elas vivem, que elas viveram, passaram por muitas coisas. Então, aos poucos, né, vamos inserindo. Então, a nossa comunidade religiosa também vai adentrando na vida delas, né? Então, elas estão conosco na oração, elas estão conosco no trabalho, elas estão conosco em tudo que nós fazemos, né? Então, nós vamos rezar, vamos adorar, elas vêm conosco, né? E isso faz parte do nosso tratamento, oferecer Deus para elas, né? Que esse é o princípio, né? Principalmente para que elas possam preencher o vazio que a droga vai deixando, né? Se elas vão deixando a droga, vão deixando uma dependência, esse vazio vai ficando. Então, nós precisamos preencher. Então, nós vamos preenchendo com trabalho, que também para cansá-las, né? A gente brinca, né? A gente trabalha bastante para que elas não pensem, né? na droga, né? E também preencher com Deus, principalmente com Deus, né? Então, esses 15 dias, nós vamos nos inserindo também com elas, né? No caso, quando elas estão para serem acolhidas, né? Elas têm essa consciência de como vai ser esse processo nesses primeiros 15 dias? Por exemplo, de oração, elas têm esse conhecimento, essa consciência? Sim, nós apresentamos, né? Nós fazemos uma triagem, que nós convidamos elas para vir ter uma conversa conosco antes de ser acolhida na nossa casa, né? Então, nessa triagem, nós apresentamos a forma que é o nosso tratamento, né? As regras, os deveres que elas terão, mas também aquilo que elas vão poder ter a oportunidade do nosso carisma, né? Então, nós vamos apresentar para ela, porque é ela que precisa querer, né? Não é algo que vamos obrigar ela, né? Ela vai aos poucos, né? Se ela quer o tratamento, aderir ao tratamento, também vai aderir àquele que são os deveres dela. Mas, com certeza, apresentando para elas antes, né? Claro. Agora, e depois desses 15 dias? Qual é a realidade que elas enfrentam? Elas têm algum outro encaminhamento? Como que é feito esse processo? Então, a nossa casa ali no centro de São Paulo, nós estamos... Aqui na região de São Paulo, nós temos outras casas também. E nós conseguimos fazer um processo um pouco diferente dos outros estados, onde a gente tem, por exemplo, uma chácara ou só uma casa de acolhida, né? Aqui a gente consegue fazer ainda o processo delas passarem na casa de desintoxicação, que seria a nossa casa. Depois elas vão para uma casa de passagem, que é nos 3 meses que elas vão passar ali entre a chácara de recuperação e a nossa casa, que é esses primeiros 15 dias. Sim. E elas vão passar esses 3 meses lá em adaptação e depois, posteriormente, elas vão para a nossa chácara, né? Então, a nossa casa, os primeiros 15 dias, que a gente diz que é os dias mais terríveis, né? Que é o momento que a gente vai pegar elas cruas, né? Ali, de como vieram, né? Então, às vezes, por exemplo, acolhemos filhas da rua, diretamente da rua, por exemplo, né? Então, com aquela realidade de terem usado droga, por exemplo, uma semana direto. Então, por exemplo, os 3 primeiros dias que elas entram em casa, elas não entram ainda nessa rotina do trabalho, da oração e da disciplina, porque elas chegam geralmente muito cansadas. Então, elas passam 2, 3 dias dormindo. Só acordam para fazer higiene pessoal e para se alimentar. Porque elas passam muito tempo sem se alimentar ou também acordadas, porque a rua é aquele... todo momento de instabilidade, né? Um momento ali, elas estão em tal ponto, mas aí talvez tenham abordagem da polícia ou o traficante, então elas passam, digamos assim, como zumbis na rua. Então, pouco tempo para descansar, ou, por exemplo, quando chove, não tem lugar para ficar.
Então, elas chegam muito cansadas. Então, os 3 primeiros dias a gente não exige tanta coisa delas, né? E aí, depois, lá para o 4º, 5º dia, elas começam a entrar nessa rotina, né? A entender o que é o ofício da casa, por exemplo, fazer uma limpeza. Depois, a questão da oração, que elas, quando acordam de manhã, já têm que ir para a capela fazer as primeiras orações, entregar para Deus o dia. Depois, elas também têm a questão da vida fraterna, porque a gente não acolhe só uma filha por vez, a gente acolhe 5 filhas, por exemplo, a cada 15 dias. Então, elas também vão precisar se viver em fraternidade ali, né? Então, entender esse processo, elas têm formação também durante esse período de 15 dias, para que elas possam também entender o processo que elas estão vivendo de abstinência, em primeiro lugar, né? Porque a falta que a droga vai fazer ali naqueles 15 primeiros dias vai ser, assim, de todos os 9 meses, o mais delicado, né? Que é como é um corte, assim, bem radical, digamos, com a droga. Eu achava que era o tempo depois, não os primeiros 15 dias. Mas os primeiros 15 dias são mais difíceis. Mais difíceis, E ali, pelo final já, né? E também depende muito de cada uma, né? O ser humano, ele é único, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Tem algumas que os primeiros 15 dias, tranquilo, passou. Mas quando chega ali perto de finalizar o tratamento, é uma ansiedade tão grande que muitas, por exemplo, desistem. Né? E às vezes você não sabe, nem elas sabem dizer o porquê não querem finalizar ou porquê querem ir embora. E a gente também não consegue perceber qual é ali a motivação principal, né? Então, cada ser humano particular, né, individual. Então, assim, e nisso é interessante também falar que, para nós, os pobres, não é uma questão de porcentagem numérica. Não é a quantidade de pobres, de pessoas em dependência química que a gente quer recuperar. Mas são pessoas, ou seja, a gente vai olhar cada ser humano individualmente, como Deus nos olha, né? Então, acredito que a maior preocupação nossa diante do nosso tratamento terapêutico é que elas possam se sentir únicas, possam se sentir olhadas individualmente na sua dor, na sua história, e que isso possa ajudar elas a fazer um tratamento de fato integral, né? Integrando tudo aquilo que é a vida, a história de cada uma, a luta, os desejos de recuperação. Olha, você que está acompanhando aí com a gente, está vendo como as coisas funcionam na nossa vida, quer dizer, na nossa sociedade, não é? Às vezes a gente tem uma percepção, talvez até um pouco diferente de tudo isso, não é? E quando você conversa, ou como você que está vendo, não é? Existe todo um processo diferente, normalmente, daquilo que a gente acha que deveria ser. Então, por isso que eu peço que você curta aí o nosso canal, curta esse nosso podcast e compartilhe, porque é um tema muito importante, talvez até amigos, familiares seus possam conhecer um pouco mais daquilo que a gente está falando aqui. Agora, quando fala de traz pessoas diretamente da rua, né? No caso de vocês, uma mulher diretamente da rua, esse conflito, pode existir algum conflito entre elas e a comunidade? Quando eu digo conflito, entenda bem, não é um conflito de briga, não é? O conflito que eu digo é de posicionamento mesmo. Por exemplo, tem 5 pessoas que estão ali num processo de abstinência, né? Tem a comunidade funcionando, entre elas, há alguma dificuldade que acaba, por exemplo, desistindo? Elas desistem naqueles primeiros dias? Sim, na verdade, há bastante desistência, Há bastante. Por isso, né? Eu acho que não tanto, assim, das filhas que estão na rua, mas também essa dificuldade de elas poderem dividir o mesmo espaço. Ok, tá. Porque eu acho que na rua, né, cada um, elas, querendo ou não, é um pouco organizado, né? Quando nós vamos vendo a realidade da rua, nós vemos que elas são organizadas, né? Então, cada um tem o seu lugar. Então, dividir um espaço, dividir as coisas, ou dividir o alimento também. Elas têm muito essa dificuldade, né? De poder pensar no outro também. Eu acho que quando você vê, elas são 5, né? Eu passei, né, um ano passado numa casa dessas de 3 meses, né? Eu via muito essa dificuldade daquelas que estão, digamos, tem uma família, vieram de uma casa normal, né? Com aquela que a gente logo tirou da rua. Tem essa dificuldade da pessoa que está na rua. Ela se sente, quem sabe, menor. A outra, não, às vezes, nem fala, ou quem sabe quer ajudar, mas ela, por já se sentir, já ter aquela cobrança por ela mesma, ela tem essa dificuldade com a outra, né? Porque ela era de uma família, ela tem uma casa, ela vai ter um preconceito comigo. É algo que, quem sabe, não existe, mas que ela coloca, né? Então, nossa, interessante, eu nem imaginava isso. Sim. O fato de você
até você ter uma família e a outra da rua e ter uma dificuldade entre elas. Não Sim. dificuldade, mas essa questão de percepção. Sim. Uhum. Porque também a gente não acolhe só as filhas que vêm diretamente da rua. A gente acolhe também a indicação de famílias, né? Inclusive, a maior procura no tratamento para mulheres é as famílias, né? As famílias procuram. É mais difícil a gente, por exemplo, receber uma filha de rua diretamente, né? No caso dos meninos, né? Dos rapazes, a maior quantidade é de filhos que eram da rua, diretamente da rua. Mas das mulheres, assim, tem família, ou, por exemplo, passam o período da manhã e da tarde com a família e à noite vão usar. Né, e dormem na rua. Então, tem muito essa realidade. Né? Então, por isso que existe, quando tem uma filha que é diretamente da rua e a outra que veio da família, tem esse choque, né, de realidade. Entendi. Então, até a questão, por exemplo, da filha que vem de rua, muitas vezes é a questão da higiene, por exemplo. É difícil porque elas, por exemplo, não sabem mais como fazer higiene pessoal. Então, a gente precisa ensinar até esse básico. Olha, você precisa lavar o cabelo, você precisa escovar os dentes, você precisa tomar banho 2 vezes por dia. Então, a gente vai ensinando, é como se voltasse a ser criança, os mínimos detalhes, né? Enquanto que as outras, por exemplo, que já vieram da família, já têm um comportamento diferente. Então, elas se sentem um pouco inferiores, digamos assim, né? Então, e assim... Mulher também tem essa questão da picuinha. Qualquer coisa vira conflito. Uma briguinha ali, um conflito aqui, um conflito ali. Mas isso é. Agora, houve algum caso dentre... claro, vocês têm quantas pessoas passaram, né, por vocês no trabalho, seja lá em São Paulo, enfim. Algum caso que tenha marcado a vocês, assim, de todas as pessoas que passaram ali, né? Você teve aquela pessoa que, não sei se deu mais trabalho ou se deu menos trabalho, a pessoa que conseguiu passar esse processo. Aliás, seria uma questão para a gente que eu gostaria de saber também, né? Mas houve algum caso assim que marcou vocês de alguma acolhida de alguma filha que hoje ou trabalha com vocês ou ela tem, né, conseguiu sair desse universo da dependência? Sim. Olha, eu tenho uma história que me marcou muito. Na verdade, ela não conseguiu terminar o tratamento, né? Mas eu acho que foi também a nossa casa entrar em conformidade com a vontade de Deus, né? Ela foi para a nossa casa e nós não sabíamos, né? Nós acolhemos ela diretamente da rua, ela veio de uma cidade ali perto, e ela estava com câncer. E aí nós não sabíamos que ela estava, mas depois foi descobrindo, né? E aí o tratamento dela foi um pouco diferenciado por isso, né? Aí até a gente passava para as outras filhas, né? Que ela não ia viver um tratamento porque ela estava doente, né? Nós acompanhávamos ela no médico, ela ficava mais tempo deitada, né? Que isso é a maior dificuldade para as outras, né? Ela não trabalha, ela não faz as coisas, né? Então, também a gente foi apresentando para as filhas, mas também para nós, né? A tratar também com a doença, né? E aí, infelizmente, né? Ela já estava o câncer já estava muito avançado porque ela não procurou o tratamento, né? Não procurou ajuda médica, né? Nesse caso. E ela foi procurar quando nós levamos ela, né? Então, já era muito tarde, né? Então, me marcou, eu acho que marcou toda a minha comunidade do ano passado, porque a gente não pôde fazer nada por ela. De querer, quem sabe, que ela tivesse uma vida nova, né? Mas, para mim, foi muito forte que ela acabou falecendo conosco, né? Ela morreu no final do ano. Aí ela falava pra gente, né, que ainda que ela não tivesse terminado o tratamento, não tivesse vencido a luta contra as drogas, ela estava feliz porque ela ia morrer em Deus, que nós tínhamos dado essa salvação para ela, né? E aí foi muito forte porque ela conseguiu, né? A gente conseguiu entrar em contato com a família dela, com os filhos, então todo mundo foi lá em casa várias vezes visitar ela, né? Então, para mim é uma história que marcou muito a minha história, assim, a minha vocação, principalmente, né? E eu era uma das poucas que tinha coragem de ir com ela, né, nos médicos e cuidar dela, porque no final do câncer, assim, ela vai se decompondo, né? Então as irmãs ficavam com dó de pegar ela, né? Então foi algo que eu fiquei muito tempo com ela nesse último processo, né, dela, mas de ver também, né, a luta dela de reconhecer Deus na vida dela, que também Deus ainda estava com ela quando ela estava na dependência, né, que ela se sentia muito só, que ela foi abandonada pela família, né? Então, ela se sentia muito só. Então, foi reconhecendo Deus na história dela também, ainda quando ela estava lá na dependência, né? Que principalmente nossas filhas, elas se sentem abandonadas, ou sentem como se Deus não estivesse com elas.
Então, mesmo que elas estejam lá no pecado, na dependência, ou fazendo o que seja, Deus está lá com elas. Então, para nós, foi esse um processo diferente, né, que tivemos que fazer no tratamento, né? Foi um tratamento espiritual, mais espiritual do que com a dependência química. Né? Fisicamente, eu acho que tinha poucas coisas a serem feitas. A gente não fez nada, na verdade, por ela. É, assim. Porque o câncer, nessa questão de dependência, eu acho que fica difícil qualquer tipo de medicamento fazer o efeito necessário. E também eu acho que seria muito doloroso para a pessoa, né? Num processo de tratamento com câncer e também, meu Deus do céu, né? Então, certamente isso foi um momento muito especial para a comunidade como um todo, né? Com certeza. Marcou muito por isso, né? Como a irmã falava, né? Não são a quantidade, ou quem sabe que terminou um tratamento, né? Mas é principalmente a pessoa ficou um dia sóbria, que esteve na nossa casa, isso já conta muito para o nosso carisma, né? Aquela mulher que, quem sabe, foi ficar os 3 dias dormindo na nossa casa, isso já conta muito, porque esses 3 dias ela ficou sóbria, ficou longe da situação. A família conseguiu, porque se ela foi deixada pela família, a família depois conseguiu fazer esse processo de reaproximação, ela estando na casa de vocês? Sim, como era uma cidade vizinha, se tornou mais fácil, né, para elas estarem lá, mas sempre esteve conosco, né, sempre. Aí os filhos também teve esse processo de perdão, de perdoar a mãe que tinha abandonado eles, né, então foi muito bonita essa parte, né, esse processo de perdoar e de ser perdoada também, né. Porque, assim, é uma história, eu falo assim, que legal, mas do ponto de vista do final, né, você ter conseguido, né, fazer uma história, um final triste, mas houve ali uma reaproximação, né, um perdão que eu acho assim que precisava ter acontecido, até mesmo para que ela fizesse esse processo de passagem de uma maneira um pouco mais tranquila, não é? Então, nossa, que interessante, não deve ter sido fácil, né, viver isso. Do seu caso, houve algum específico, Caterine? Diversos, eu vou te contar todos. Imagino. Mas, assim, mais atual, ano passado também nós acolhemos uma filha, acolhemos ela e a mãe, né? As duas eram dependentes químicas. E foi bem delicado no início, né? Em primeiro lugar, porque as duas estavam num processo, né, de recuperação ali. Mas também tinha a questão de conviver mãe e filha. Brigavam todo o tempo. Então, assim, foi bem estressante, assim, esse início. E aí a mãe acabou desistindo do tratamento, não quis, era mais assim redutível, né, de poder seguir aquilo que pediu o cronograma, e, enfim, toda a questão da casa. E aí a gente pensou, não, a filha também vai abandonar, né, a mãe vai deixar, ela vai abandonar. E aí, para nossa surpresa, ela seguiu, né, foi para casa de 3 meses, e a mãe voltou, né, voltou para sua casa, e aí ela ficou, né, e daí a gente meio que perdeu o contato, porque aí ela já segue com as outras irmãs, e a gente meio que não como vai entrando outro grupo, a gente vai dando continuidade. E aí também não perguntei mais e tudo mais. Quando foi o final do ano passado, a gente foi fazer retiro de renovação de votos, e ela estava servindo na cozinha, ajudando as irmãs. E eu tomei um susto tão grande, porque quando ela chegou na casa, ela pesava 47 quilos, mais ou menos, nem chegava a 50 quilos. Então, ela estava, assim, deformada. E quando eu fui fazer uma das refeições no retiro, eu olhei assim, a princípio eu disse assim, será que é ela? Conheço. Eu conheço. E aí eu fui buscando na memória imagens, né, de onde eu conheço, porque era uma pessoa totalmente diferente daquela que a gente tinha acolhido há 9 meses atrás. E aí eu parei assim, um instante para ela, falei assim, eu te conheço. Tu passou em casa? E ela, sim, irmã, eu sou fulana, passei lá. Eu disse, como você tá linda, como você tá bonita. E ela, assim, radiante, com um sorriso de ponta a ponta. Nossa, então, assim, eu nunca tinha... foi importante para mim esse caso, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ver a filha depois que ela terminasse o tratamento, né? Porque nos outros estados que eu morei, por exemplo, a filha começava com a gente tinha que mandar para uma chácara em outro estado, porque a gente não tem casa de recuperação em todos os estados do Brasil, né? Então acaba que a gente não conseguia ver o depois delas, né? Depois de terminar o tratamento. Então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver, de acompanhar o início e ver o final,
Né? Nossa, mas isso é uma realização e tanto, né? Não é aquela questão de prestígio, mas assim, poxa, como aquela pessoa conseguiu, né? Sair daquela situação toda, 47 quilos, para depois ser uma pessoa saudável, né? Saudável e feliz, assim, com os filhos. A neta nasceu, então ela estava exultante, depois foi em casa outras vezes. Então, assim, poder ver esse depois, né, de ter visto, assim, aquela pessoa e meu Deus, ela conseguiu, né? Ela foi até o fim. E da mãe não tiveram notícia mais? Não, a mãe, infelizmente, não quis, né? Mas a gente reza para que o momento dela chegue também, sem né? Dúvida, sem dúvida. Agora, eu queria verificar assim, conversar assim. A questão da espiritualidade. Porque, assim, quando a pessoa está na rua, né? A pessoa na realidade de rua, como é que fica isso quando ela entra na casa e tem esse processo da espiritualidade? Porque isso é o ponto forte também, né? Porque é uma pessoa que vem de, até mesmo, talvez tenha sido católica ou seja de outra religião. Como que é esse processo? Colocar esse Deus nessa pessoa. Colocar não, né? Quem somos nós colocar Deus? Deus já está ali. Mas como que é esse trabalho dentro da realidade de vocês com a espiritualidade delas? É fácil isso? Não é fácil? Elas aceitam, não aceitam? Se não aceitam, como é que fica? Então, no início é complicado, né, para elas estarem lá também, né, mas de se abrirem para Deus, eu acho que é o mais complicado. Mas eu, né, como passando também pela casa de 3 meses, eu percebia, né, que no começo elas vão muito tímidas, né, depois de um tempo que nós vamos inserindo ela na vida de oração, são elas que conduzem a oração também, né, que elas vão aprendendo, então são elas que conduzem. E depois você vai vendo esse processo. No começo é complicado, né? E aí, depois elas vão entendendo também como aquilo fortalece elas, né? Então, lá na casa de 3 meses, elas faziam a oração da manhã e logo depois fazia a partilha do evangelho, né? Porque aqui nos primeiros 15 dias é difícil, né? Elas também, a compreensão delas é mais lenta, né? E tudo mais. Por conta disso, né? Claro. Ainda está nessa... O que a droga faz com a pessoa, com o cérebro, aí nos 3 meses eu já vi, assim, essa diferença e que nem nós fazemos na quinta-feira uma adoração de intercessão, né? Nós rezamos pelas pessoas e elas estão conosco, né? E aí eu comentava com as irmãs e eu falava assim, meu Deus, parece que elas rezam mais do que nós, porque elas são fervorosas mesmo na oração, depois desse processo que elas fazem, né? Elas se sentem muito íntimas e assim, e são muito sinceras, né? E não tem, quem sabe, querer falar palavras bonitas ou querer... exaltar elas mesmas, né? Elas vão mesmo na fragilidade, mas nessa sinceridade delas. Olha, eu pensei isso, eu queria sair, usar drogas, né? Mas hoje eu quero estar contigo, Deus. Então, é muito sincera a oração delas, né? Mas também tem essa dificuldade, né? De, aos poucos, ir aceitando Deus, né? E isso nós fazemos não só na oração, mas nós vamos dando as pequenas catequeses para que elas compreendam também esse Deus, né? Porque, quem sabe, ou esqueceram, ou nem sabiam, nunca conheceram, né? Então, nós vamos apresentando, né? Não só nas orações, mas também com essas pequenas catequeses que nós vamos dando informação mesmo, né? Então, elas vão aderindo aos poucos, né? Aquelas que não aderem, a gente vai, ainda que elas vão estar conosco na oração, né? Nós temos que aceitar isso, o respeito, né? Acima de tudo. E elas estão conosco nas nossas orações, né? Mas... por enquanto, assim, enquanto eu estive nessas casas, eu via muito essa aceitação das filhas, né? De estar também nas orações e realmente estar, né? Conduzindo, rezando, né? Então, eu vejo esse fortalecimento também nelas, né? Através da oração. Uma coisa que eu queria saber, assim, a questão da experiência na Cracolândia, né? Porque né, quem nos conhece aqui sabe que... quem nos conhece, eu digo assim, quem conhece, se já ouviu falar da Cracolândia, sabe que é um lugar, era, né? Porque tem ainda, né? Mas está mais fragmentado lá. Mas um lugar onde as pessoas estão ali, parece-me que é o último lugar onde elas vão, né? Onde encontram as mais diversas situações de droga, enfim. E vocês iam lá uma vez por semana, não é isso? Sim. E como que era como foi essa experiência e como que isso mexeu no trabalho de vocês? Como é que vocês viram isso? Trabalhando já com essa questão. A pastoral ali na Cracolândia, na verdade, a gente faz a pastoral de rua também, né? Não só a questão do acolhimento na nossa casa,
mas ir ao encontro deles, né? Não é que a gente só fica esperando os filhos virem ao nosso encontro, não. Mas a gente justamente vai ao encontro deles nas ruas, né? Com a desculpa, por exemplo, a gente leva um lanche, leva um suco, mas com a desculpa da gente poder conversar um pouco ali, né? Tentar saber um pouco da história, tentar um pouco também evangelizar, no sentido de evangelizar, dar Deus, né? Não, digamos assim, não doutrinar os filhos ali na rua, mas sim poder criar neles essa consciência de que, independente do pecado deles, independente da condição atual, Deus é pai e Ele se preocupa por cada um dos seus filhos, né? Então, meio que a Pastoral na Cracolândia se insere nesse contexto da nossa pastoral de rua, né? Que é o ir desinteressadamente, né? Levar o pão, levar o suco, um lanche, e perguntar, será que a gente poderia conversar um pouquinho? Assim começa a pastoral, né? E fazer uma animação, cantar uma música. Ali na Cracolândia é um pouco mais delicado, porque é uma situação diferente das demais, porque esse é um fluxo de venda de drogas e compra muito forte. Então, a maioria dos filhos que estão ali, eles estão ou usando, ou eles estão vendendo, ou em uma outra situação. Então, meio que você precisa, entre aspas, ter sorte para que eles te deem atenção, né? Porque estão no estado de abstinência, então é um pouco mais difícil de poder ter esse acesso. Mas sim, já tivemos muitos testemunhos, né, de outras irmãs, outros frades que passaram mais tempo na missão de São Paulo, de filhos que saíram da Cracolândia, né, que conseguiram se recuperar. Mas é aquilo, é pesca de anzol, né? A gente vai ali, mas talvez tem pastoral que a gente saía sem conseguir, por exemplo, conversar com nenhum filho, ou por exemplo, a última vez que a gente foi esse ano, né, que eu fui particularmente, a gente não conseguiu nem entrar no fluxo que a gente chama, a gente nem conseguiu entrar, né? Só um dos frades que conseguiram entrar, e a gente tem que ficar pelo lado de fora. Então, eu tive que ficar conversando meio que pela grade ali, né? Eles não permitiram. E não permitiram a gente entrar. E aí... Quando você... Eu estou cortando, mas eu queria saber. Sim. Quando não permitiram, quem que não permitiu? Os próprios ali que ficam. Aí, geralmente é quem vende, né, que está ali responsável, não permitiu a gente entrar, né? Ele, na hora, usou a desculpa de que teve uma ação policial ali, que estavam disfarçados e que eles não queriam. E aí a gente, mesmo assim, a gente continuou assim, na gradezinha de proteção, ainda consegui conversar com uma senhora lá e... meio que pedindo atenção, né, insistindo, até que ela cedeu um pouco, eu vou conversar com a senhora. Então, assim, é desafiante, né, às vezes dá um sentimento de impotência, de fato, né, porque é muito grande, né, é algo assim que você olha e reza ali, né, eu fiz a experiência de poder rezar por eles, né, naquele momento da pastoral e dizer assim, Deus... Tu sabes dessa realidade, que ela é maior do que o nosso desejo, a nossa boa vontade, mas sabemos que a nossa vinda aqui é a tua presença, né? O simples fato deles poderem olhar para uma religiosa, para um sacerdote, para um frade que vai ali, é a lembrança de que Deus existe. Talvez esse ir na Cracolândia nosso principal foco, desejo, é de poder fazê-los recordar de Deus. Ainda que a gente não consiga conversar, ainda que, mesmo conversando, talvez eles não fiquem com nada do que a gente falar, mas eles vão ficar com a imagem de que receberam a visita de uma religiosa, de um sacerdote, de que Deus insiste, né? E que em algum momento da vida deles vai ter esse estalar em que eles vão lembrar, né, de Deus. E também até que quando essa memória vier, né, eles têm certeza que podem procurar. Sim. Né, e vão ter o acolhimento, né? Agora, dentro do trabalho de vocês, né, da pastoral, do ministério, existe uma semana que ela é chamada de Semana Anauim. Eu queria que você dissesse, porque para quem acompanha a gente, assim, é uma semana muito especial, né, para a Fraternidade ao Caminho, e é uma semana que, pelo menos eu entendo assim, não é daquilo que a gente percebe e vê ali. É uma semana de muita espiritualidade, de muito desafio, de muito desapego
E é um momento também difícil, por mais que seja um momento de muita esperança também. Então, o que seria essa semana Anauim? Essa semana Anauim que nós chamamos nasceu aqui na Grande São Paulo, né? Por ter essa realidade enorme de moradores de rua, né? Mas essa semana que nós vivemos o nosso carisma é de adentrarmos na realidade do pobre, né? Nós vamos viver como eles. Essa semana nós passamos, né? Nós dormimos na rua, nós vamos 2 dias nós pedimos a nossa comida, nós vamos estar com eles inseridos, né? E nós vamos aonde mais tem esse fluxo, né? Nós vamos, seja nas periferias, nas comunidades, nas invasões, para estar com eles, né? Não é quem sabe, é mais eles que vão nos evangelizar, porque nós vamos estar lá no lugar deles, né? E aí, então, nós vamos em busca deles essa semana para vivermos a realidade. Então, seja essa insegurança de não ter nada, você ter as suas poucas coisas e ter que proteger elas, né? Nós carregamos as nossas coisas essa semana. Porque vocês dormem na rua. Aí tem que andar com tudo que você vai levar pra rua, né? Então, se você leva uma mochilinha pequena, você vai ficar com ela a semana inteira. Se você quer levar uma mochila maior, você vai ter que carregar ela a semana inteira. Uhum. Não, mas aí eu cortei, para variar. Mas essa insegurança, ou de você ver dar valor também às pequenas coisas, né? Para mim, o ano passado, eu vivi uma experiência muito forte dessa semana Anauim, porque eu vi, assim, o cuidado que eles tinham conosco também, né? Nós, no primeiro dia, saímos procurando papelão, né? Para que podamos dormir, né? Então, e aí eu pedi para um filho, e ele estava vendendo. Ele ia vender aqueles papelões, né? E aí eu pedi, porque não tinha mais nenhum, né? Aí ele olhou pra mim, aí ele ia me dar um que tava assim pequenininho, quase todo rasgado, né? Não tem problema, poderia ser aquele. E aí ele tirou o maior que ele tinha para dar para nós, né? Então, ver que eles estão sendo vistos, né? Então, eles veem que nós nos importamos com ele, então eles também querem retribuir. Então, a gente vê esse cuidado também deles conosco, né? Então, eu lembro que ele falava assim, por que vocês estão fazendo isso, né? Por que passar uma semana todinha na rua, sem tomar banho, sem comer direito, e tá com eles, né? Então, ele via também, e eu falava, né? É por vocês. É para também entender a realidade de vocês, porque quando nós não entendemos, nós julgamos também, né? Nós vamos principalmente julgar quando nós não conhecemos a realidade, não vivemos a realidade deles, né? Então, viver essa realidade também é quebrar com os nossos preconceitos, né? De entender o que eles passam. E ver também, né? Os filhos sempre perguntam, por que vocês estão fazendo isso? E aí nós saímos, né? Quem sabe saímos com a nossa coberta, nós não temos uma coberta para dar para ele, né? E aí eles sempre perguntam, por que você está aqui, né? E essa coberta também é para mim dormir na rua, né? E eles sem entender ainda, né? Por que vocês fazem isso, né? Mas é realmente para compreender a realidade que eles passam. Então, é uma semana muito importante para nós, mas também para os filhos, né? Para que eles vejam que nós queremos ajudar, não querendo ser superior, mas ser como eles, né? Estar com eles. Nesse caso, vocês vão dormir na rua, contar com a providência de Deus se consegue o alimento para comer naquele dia, se não conseguir, não come. De alguns anos para cá, a gente teve apoio de algumas paróquias, inclusive do Santuário das Almas, né? Em que a gente agora, durante a missão Anauim, somente em 2 ocasiões a gente faz a mendicância, né? No caso que é pedir o alimento. E graças a Deus, pelo menos das vezes que eu participei, nós nunca saímos com as mãos abanando, assim, no sentido de nos ajudarem. Mas aí eu sempre me pergunto, né? Tem aquela interrogação, tá? Eu tenho um hábito e um véu, né? Isso também pesa muito em que as pessoas ajudem, mas muitos deles, quando vão pedir, não conseguem o alimento, né? Na verdade, a maioria deles. E durante essa semana a gente vê muita coisa, inclusive os filhos também pedindo, né? E acaba que muitos deles recebem nãos, né? E aí a gente fica assim, nossa, nós ganhamos muita coisa, tanto que como é um grupo grande que se organiza para viver essa missão, né? Vem pessoas de outros estados, inclusive de outros países onde está a comunidade. A gente se separa por grupos e quando a gente vai juntar, né, o que cada um conseguiu, vira um banquete, assim. Meu Deus do céu, tô passando melhor na rua. Do que em casa. Do que em casa. Mas, assim, para dizer, meu Deus, a gente conseguiu, mas os filhos não conseguem, nem sempre conseguem. Né? Inclusive, por exemplo, o que a gente passa muito aperto, nem digo tanto a questão da alimentação, mas por exemplo, a questão da higiene pessoal.
Geralmente, antes, eles conseguiam acessar os banheiros dos metrôs, por exemplo. E hoje, nem o banheiro do metrô você pode acessar se não tiver, passar catraca, né? Então, muitos deles não conseguem fazer higiene pessoal, não conseguem escovar o dente, não conseguem tomar banho, nada. Então, assim, a nossa maior dificuldade durante a missão Anauim é a higiene pessoal, por exemplo. Então, a gente hoje tem apoio das paróquias, né? Por exemplo, as nossas casas que são mais centrais, a gente consegue fazer a questão da higiene. Mas de ver, assim, a dificuldade que o pobre encontra para sobreviver na rua, né? De fato, é sobreviver. E aí acaba que eles precisam digamos assim, aceitar a realidade, né? Tipo, que eu não vou conseguir usar o banheiro, que eu não vou conseguir tomar um banho, que eu não vou conseguir escovar os dentes, né? E viver, né? Sem higiene nenhuma. Então, aí fica fácil a gente julgar, às vezes dizer assim, o pobre é fedido, o pobre é aquilo. Mas ninguém sabe a dificuldade que eles enfrentam, né? Nesse sentido. Nossa, mas essa Semana Anauim, de fato, ela é transformadora, não é? Tanto para vocês, que todo ano faz, mas para aqueles que acompanham também, né? Que acabam sendo, de certa forma, um suporte, um apoio mínimo que seja, né? Isso já... Agora, diante de toda essa realidade, infelizmente nosso tempo está acabando, mas assim, frente a essa realidade que a gente conversou, né? De coisas muito, muito ruins, né? Ruins que eu digo, coisas desafiadoras mesmo. Coisas que foram muito boas, né? De realizações, de superação e tal. O que a gente pode encontrar de esperança, né, em tudo isso, em toda essa realidade que a gente conversou, que vocês passaram, até para quem nos acompanha ali, o que seria, né, onde a gente poderia tirar esperança a partir dessa realidade que vocês, com a qual vocês trabalham diretamente, ou o carisma de vocês os insere nessa realidade diretamente? Então, o que teria de esperança em tudo isso? Eu acredito que, em primeiro lugar, a vida, né? Se acreditamos que Deus é o Deus vivo e que Ele transforma e que Ele se move, a gente acredita que esse Deus age na nossa vida também. E se há uma vida, sim, há esperança. A esperança de que Deus pode fazer tudo a partir também do nosso desejo de ajudar. Quando a gente estende a nossa mão, quando a gente olha o outro não como um estranho, mas como um irmão que necessita também da misericórdia de Deus, assim como eu. Sim, a esperança de mudança, porque a experiência desses 23 anos trabalhando com os pobres em diversas situações, tanto seja o pobre de rua, como a mulher em situação de prostituição, enfim, todos os rostos de pobre que a gente já encontrou por esse Brasil, fora desse Brasil, é poder ver que quando nós nos unimos como irmãos, né, quando a gente deixa de olhar somente para o nosso umbigo, né, quando a gente deixa de olhar só para a nossa necessidade e começa a perceber a realidade em volta, né, e talvez não precisa nem você vir em São Paulo, nem precisa você, mas ver a realidade em volta, né, da tua casa, seja um vizinho, seja alguém que você vê ali na rua, e de poder, poxa, eu posso fazer algo por aquela pessoa, né, eu posso insistir por ela. Isso é um sinal de esperança. Isso já é um sinal de esperança. Para mim, eu acho que esse sinal de esperança também é ver a bondade no mundo, né? É ver que também as pessoas estão para nos ajudar, né? Eu acho que, ainda que seja uma dificuldade grande, né, vemos a bondade nas pessoas, né? Seja aquela pessoa que está na situação de rua, um leigo, alguém que quer nos ajudar também, né? Ver que existe essa bondade, né? E sempre há uma esperança quando tem um coração bondoso, né? E que há um lugar também, né, para aquelas pessoas que desejam ajudar. A gente, como vindo para cá, conversava sobre isso, né? De que muitas vezes as próprias pessoas que participam frequentemente ou diariamente da Santa Missa ou estão inseridas em alguma paróquia querem fazer caridade, né? Querem de alguma forma se inserir e não sabem como. E a gente, quando vai vendo, se a gente for olhar, a nossa igreja é riquíssima de carismas, de pastorais, exato. Que estão para ajudar o outro, né? E se a gente conseguir sair da nossa zona de conforto e de dar esse passo na fé, porque de fato é um passo na fé, você ajudar o outro, você vai se meter em confusão, porque geralmente funciona assim. O ser humano é complicado, né? Mas saber de que Deus se usa também da nossa boa vontade, da nossa caridade para também alcançar o outro. Olha, daqui a pouco não, a gente vai colocar ali para as pessoas que acompanharam e quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, não é? Até mesmo para serem aqueles que colaboram, não é, com o trabalho, porque vocês vivem da providência, não é?
eles vão saber como entrar em contato com vocês. E eu tenho que agradecer imensamente esse bate-papo que foi para mim. E olha que a gente está sempre junto, mas alguma coisa a gente sempre está aprendendo e está vendo, né, como que as coisas funcionam. É como se a gente se adentrasse nos bastidores para conhecer melhor a realidade com a qual a gente está lidando e está trabalhando. Então, muitíssimo obrigado a vocês duas. Muito obrigada, Padre. Foi um prazer estar com o senhor. Isso aí, ó. Então, a gente se encontra com a graça de Deus no nosso... Primeiro, agradeço, né, a você, e a gente tem um encontro marcado no nosso próximo podcast aqui no nosso canal no YouTube. Grande abraço e até mais.